Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos que estão nessa live para que coloquem um copinho de água para ser fluidificado, que já já nós vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, plantão de oração. Então vamos pedindo a todos que eleve o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, para que nos autorize a dar início em mais um trabalho na Seara do Mestre. E que a espiritualidade amiga e benfeitora também nos autorize. E a gente sempre começa o nosso trabalho com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nós estamos fazendo de forma sequenciada, e hoje é a nossa lição do número 160, que tem como título Na Luta Vulgar. Então vamos ver o que essa lição tem a nos ensinar. Então vamos lá. Na luta vulgar, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifarás. Paulo escreveu isso ao Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. E ele continuou assim. Não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, entre parentes e vizinho encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos-á à inaptidão. Um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade que geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo e esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela e todos os instantes de nossa vida. Olha que interessante, né? Então, na luta vulgar. Então, ele está explicando aqui para nós, né, como Paulo falou, que todo homem que semeia, ele vai ceifar, ele vai colher aquilo que ele semeou, exatamente como ele semeou, não é? Se ele semeia bondade, ele colhe bondade. Se ele semeia maldade, ele vai colher também maldade. Então é preciso que a gente se conscientize disso, que não é preciso a gente morrer para poder, né, ter a recompensa, como as doutrinas na maioria falam, né, que a recompensa vem depois. Mas às vezes não é preciso a gente morrer para poder ter as recompensas. Muito pelo contrário. É só a gente observar as nossas lutas vulgares no cotidiano do dia a dia. Até a gente tem aquele velho ditado, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não é? Então não é preciso esperar a morte para você poder, né, ficar face a face ali e ter a recompensa. Não, não é preciso. Não é? Porque ele fala assim, aquele homem que é indiferente com as dores dos outros,
né, dos semelhantes, ele vai receber também essa indiferença, não é? Das suas próprias dores, né? Aquele que se afasta do convívio, ele acaba, né, ficando naquela depressão, naquela solidão, não é? Então, é a resposta que o mundo dá. Como a gente sempre explica nas nossas palestras, que o trabalho ele é coletivo, mas a evolução é individual, e ninguém evolui sozinho, nós precisamos um dos outros, não é? Dos familiares, dos amigos, dos parentes, dos conhecidos, dos vizinhos, não é? Então, ele está falando aqui, ó, que aquela pessoa que usa da severidade com o outro, não é? Então, ele também vai ser julgado com rigorosidade, não é? Com aspereza, não é? E aí ele fala também que se a gente praticar na sociedade, na família, a hostilidade e a aversão, então entre os parentes e os vizinhos também eles vai ter essa antipatia da gente também, não é? Então, ele vai falar também, se a gente, nas nossas tarefas, a gente faz tudo com preguiça, com desânimo, isso daí vai falar com que a gente não tem aptidão para aquilo. E a gente precisa, sim, ter uma ocupação, uma profissão. Agora, se você faz tudo com preguiça, né, então você vai acabar sendo inapto, ninguém vai mais, né, precisar do seu favor, porque você não tem ânimo, não tem aptidão para fazer as coisas, né? E ele está explicando aqui, porque se a gente, até o desconhecido que a gente age com carinho, a gente vai receber esse carinho, né, do grupo anônimo que às vezes a gente nem sabe quem é, mas a gente vai receber esse carinho de volta. Porque é lei de causa e efeito, lei divina que não muda. Toda ação tem uma reação, todo ato tem uma consequência. Então, se você pratica o bem, você vai receber de volta, né? Tá na lei de Deus. Jesus disse isso: tudo que você fizer para o outro, você vai receber em dobro. Então é isso que está falando. E na luta vulgar, a gente já percebe que não vai precisar a gente morrer para poder ter as recompensas. Às vezes a gente tem recompensa aqui, ó, e às vezes é de imediato, né? Mas a gente vai ter a recompensa aqui, porque aqui se faz, como a gente fala, né? Esse ditado ainda muitos usam ainda, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Então ele está explicando porque a gente precisa, né? Auxiliar um ao outro, a gente precisa evoluir com qualidade. Então a gente tem que dar o nosso melhor em amor, em caridade, não é? Para que a gente possa evoluir. Porque ele falou que todo dia é tempo de semear, e todo dia é tempo de colher. Não vai precisar esperar você desencarnar, né, morrer para poder colher os frutos que você plantou aqui, não é? O que depois que a gente desencarnar, que a gente morrer, o que a gente conseguiu deixar de bom, né? A gente espera que principalmente nossos filhos eles continuem. Mas às vezes é por pouco tempo, depois se esquece, não é? A gente lembra, né? Porque a gente até costuma falar, né? Que a gente lembra mais das coisas erradas que a pessoa fez do que as coisas boas, não é? Mas como a lição está falando, a gente tem que entender que todo dia é dia de plantar e todo dia é dia de colher. E a gente precisa ter uma boa semente para a gente poder plantar, né? Que esse trabalho que a gente produz, né? Ele é o tesouro da nossa competência. Então a gente tem que fazer o melhor para todos, para a nossa família, para os nossos vizinhos, para nossos parentes, porque a gente vive em sociedade, a gente não consegue viver sozinho, não é? Então, ele pediu para que a gente prestasse atenção. Que luta que a gente está fazendo? Se essa luta nossa é, como disse o nosso tio, é uma luta vulgar, que não vai edificar nada a ninguém, não vai deixar nada para ninguém, não vai dar uma lição para nada, nem para você mesmo. Então, essas lutas vulgar, não é? Que a gente precisa entender que a gente tem que lutar sim, mas a gente tem que lutar com consciência, com discernimento, com fé raciocinada, porque a gente entendeu que todos nós somos aprendizes aqui no planeta Terra. Todos nós somos espíritos reencarnantes. Uma hora a gente vai voltar, porque essa não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui a gente está só de passagem, para quê? Para a gente aprimorar, para a gente evoluir, para a gente se depurar, para a gente melhorar.
E isso está no convívio de tudo, na sociedade, na família, né? Para que a gente possa melhorar. E entender que às vezes você está fazendo uma luta ali vulgar que não vai te acrescentar nada, nem para você e nem para ninguém. Então está na hora de discernir essas coisas, buscarmos, né, como ele falou aqui, buscarmos o otimismo, a esperança, né, ter a nobreza de caráter, né, e a pura intenção para que a gente possa atrair bons serviços, né, atrair boas bons espíritos, porque nós somos auxiliados o tempo todo pela espiritualidade. E vai de acordo com o nosso pensamento, a nossa sintonia. Se eu estou pensando coisas boas, eu vou atrair todos aqueles espíritos benevolentes que estão também, né, pensando no bem, querendo o bem do seu próximo. Se eu estou pensando coisas erradas, eu vou atrair também todo aquele que quer detonar com o próximo. Por isso que hoje nós temos muitas doenças aí sem diagnóstico. Por quê? Porque a pessoa não consegue se equilibrar emocionalmente, não sabe definir os seus sentimentos, não entendeu que nós, né, estamos o tempo todo sendo influenciado. Mas se a gente tiver a fé raciocinada em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, né, fazer o bem e procurar trilhar o caminho reto do bem, essas entidades não vão nos influenciar, porque eles não gostam, eles querem, né, eles querem destruir. Vocês não estão vendo o nosso planeta como está? Essas guerras aí sem razão. E ainda diz que, até, que é guerra santa. Não tem porquê. Deus não quer guerra. Ele quer, né, que nós pratiquemos o ensinamento de Jesus, quando ele veio aqui há mais de 2000 anos dizer para que a gente, né, amar um ao outro, não é? Como ele nos amou. E ele, né, ele sintetizou o mandamento da moral do Cristo, que ele pediu para que a gente, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque se a gente amar o próximo como a gente se ama, a gente não vai querer o mal. Porque a pessoa, em sã consciência, ela não vai fazer o mal para si, a não ser que ela esteja doente, ou ela não entende os ensinamentos de Jesus, ela não conhece as leis divinas, porque as leis divinas não se dá para burlar. As leis civis, sim, você infringe, você não está nem aí. Mas as leis divinas, não. Uma hora você vai ter que acertar as contas. Não importa se é nessa vida, se é em outra, mas você vai acertar as contas. Não vai passar, vamos dizer assim, para outra fase sem, né, quitar todos os débitos que você tem em relação à evolução espiritual, em relação ao seu próximo, em relação a você mesmo. Porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que faz muito mal para si mesmo, né? E não aceita uma palavra amiga, não aceita um conselho. E não entende que, principalmente, né, quando se cai nos vícios, não entende que vai chegar uma hora que não vai conseguir sair sozinho. Vai precisar da ajuda do outro, do próximo. É por isso que aqui na lição está falando que para que a gente possa entender que nós todos precisamos um dos outros. Nós todos temos que fazer valer essa estadia nossa aqui na Terra, que não vai ser preciso, né, morrer na carne para que a gente possa conhecer as leis da recompensa, ou melhor, as leis da compensação. Se eu fiz isso, eu vou receber isso. Não vai precisar esperar eu morrer para poder entender essa lei divina. É que a gente tanto fala, a lei da ação e da reação. Todo ato tem uma causa e uma consequência que ninguém vai sanar disso, né? Se você fez a ação, você vai ter uma consequência e você, para você ter feito aquela ação, você tem que ter tido uma causa. Agora, se você souber entender, né, os ensinamentos do Mestre Jesus e você acreditar em Deus, essa causa é justa. Agora, se você não entender isso, né, tem gente que faz cada coisa que, né, como a gente costuma falar, que até Deus duvida. Aí, a hora que vem as consequências, não aguenta. Aí começa a passar mal, né? Começa a ficar desequilibrado, né?
Então, a lição está falando na luta vulgar. Então, nós temos que entender que tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, não faça essa luta vulgar. Escolha a semente para poder plantar. Tenha uma semente boa para que você possa colher depois. Então, essa lição, ela vem nos falar isso e deixar bem claro que não precisamos atravessar, como ele fala aqui, atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça face a face. Ela está aqui. Né? Aqui se faz, aqui se paga, como a gente falou. Né? E os princípios, né? Nos princípios de causa e efeito, a gente vai achar essa resposta. Né? A gente vai ter essa orientação. Né? Por quê? Porque a vida ela continua, a gente sabe que nós somos espíritos eternos. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, seja nessa vida, seja na outra, assim como a gente já está, né, resgatando os nossos débitos das vidas anteriores. Então, a mensagem dessa lição, na luta vulgar, é para a gente prestar atenção no que a gente está semeando. Né? Não vamos fazer essa luta que é para que ela seja vulgar. Vamos lutar sim, mas lutar para o bem comum, né? O bem, seu próprio bem, o bem da sua família, o bem da humanidade, e não fazer essa luta vulgar que a gente não vai ter proveito de nada. Então essa lição, ela está nos esclarecendo isso e nos alertando. Não é preciso você morrer para poder esperar o dia do juízo final, que não é bem assim que a coisa acontece. Né? Porque tem muita gente que ainda acha que vai esperar todo mundo morrer para ter o juízo final, né? Aí Deus vai falar, você para cá. Não, não é assim. Você desencarnou, primeiro que você não morre, você só deixa o corpo físico. E aí a hora vai chegar, você vai ver as suas atitudes, o que você fez, o que deixou de fazer, o que era para você ter feito. Aí você próprio, às vezes, né, vai ficar bem decepcionado com você mesmo, porque era para você fazer aquilo daquela maneira e você acabou fazendo de uma outra forma. Mas Deus, na sua infinita bondade e justiça, sempre, né, dá uma oportunidade para você melhorar, ou através da reencarnação, ou através do trabalho que você possa fazer no plano espiritual mesmo. Então, a gente tem que entender que a nossa luta, ela tem que ser uma luta em benefício de todo e uma luta com qualidade, para que a nossa estadia aqui não passe em vão, não é? Então é isso que eu entendi dessa lição. Vamos agora então à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor.
Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo então a fluidificação das águas para a equipe de fluidificação das águas que, com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha de oração azul, né, dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados, e em especial para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia e seu esposo José Jorge Lourenço, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista do Prado, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freita, Simone Porto, Wilson Luiz de Oliveira, Volney Barbosa de Paula, e todos aqueles que estão necessitados nas suas casas, nos seus leitos de dores ou num leito de hospital, para que nossa Mãe Maria Santíssima envolva a todos para que eles fiquem firmes na fé, no amor e que possam auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o Caderno dos Desencarnados, que também se encontra na nossa casa, a higienização no lar para todos os tratamentos, para o caderno também dos dependentes químicos e os pedidos também que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, site. Vamos também pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que sintonizam agora conosco, para que eles também sejam bastante, né, auxiliados, né, com muita fé, muito amor e muita firmeza, para que possa auxiliar no seu tratamento. E assim, então, a gente agradece, então, com muito amor e carinho, toda a espiritualidade amiga e benfeitora, esses medicamentos que agora nós estamos recebendo, onde quer que estejamos. Esses medicamentos eles estão com muita vibração de luz, de paz, e a gente vai receber onde quer que a gente esteja, com muita luz, com muita paz, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Que Deus o abençoe, que assim seja, Senhor. E assim a gente então chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão nessa live comigo para fazer, né, comigo a vibração da oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente termina mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração, já deixando o convite para que vocês possam, na próxima semana, estar novamente aqui comigo, para que a gente possa fazer novamente o plantão de oração. Então, eu desejo a todos um bom final de semana, muita luz, muita paz, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e fique com Ele.